Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Graça e paz, queridos. Estamos dando início à nossa escola bíblica discipuladora da Congregação Batista ali no Jardim Gá, congregação da primeira Igreja Batista no IP, pastor Jonas Azevedo. E hoje nós estamos na nossa escola bíblica discipuladora online, né? E hoje à tarde, às 5 horas, às 17 horas, nós teremos o nosso culto presencial e também nosso culto online ali na congregação, na Rua Lusiânia, no Jardim Gá, praticamente em frente à Escola Municipal Cora Coralina. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento para darmos prosseguimento, né, ao nosso estudo de hoje, que é o complemento, né, a continuação, a segunda parte do estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta hora louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, te bendizendo, Senhor. Muito obrigado pela noite que nós tivemos, muito obrigado por esse novo dia. Quero apresentar diante do Senhor todos aqueles que vão estar assistindo este vídeo, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, que é o assunto que será abordado aqui, venha atuar da sua principal forma, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas, das nossas famílias. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amados, essa é a segunda parte do nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. A primeira parte do estudo você pode estar encontrando no nosso canal no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. Nessa primeira parte do estudo, nós falamos sobre a natureza do Espírito Santo. Nós falamos sobre os atributos do Espírito Santo, né? Falamos sobre a personalidade do Espírito Santo. Falamos também sobre a deidade do Espírito Santo. Nós mostramos que o Espírito Santo, ele é Deus, né? Mostramos que o Espírito Santo ele é também uma pessoa, que ele não é apenas uma força, uma energia, como há algumas religiões que dizem por aí. O Espírito Santo, ele chora, o Espírito Santo, ele se entristece, o Espírito Santo, ele fala, né? Então, a simples energia não faz essas coisas. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a segunda parte do nosso estudo, né? E antes eu quero ler aqui, né, o nosso texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Abra a sua Bíblia nesse momento. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus apenas o versículo 8 de Atos, capítulo 1. Algumas pessoas, alguns teólogos já disseram que esse livro, né, ele está mais para Atos do Espírito Santo do que Atos dos Apóstolos. Mas o nome Atos dos Apóstolos foi o nome escolhido e convém, né, na verdade. É porque o livro de Atos ele abre muito, ele já inicia, né, na verdade, com a atuação do Espírito Santo capacitando os apóstolos para a sua missão. Então diz assim um texto, Atos 1:8: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, amados, nós hoje, a segunda parte do nosso estudo, e há uma probabilidade desse estudo não concluir hoje, né? Vamos falar sobre os nomes e símbolos do Espírito Santo. É importante isso, porque os símbolos e os nomes mostram quais são a influência, né, ou a força ativa que ele possui. Então, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, né, e não apenas uma influência, que ele não é apenas uma energia, pois ele possui também força, como eu já disse, ele possui personalidade, né? E aprendemos também que o Espírito Santo ele é divino, porque a ele, ao Espírito Santo, são atribuídos as mesmas qualidades que é atribuída ao Pai e ao Filho. E também a ele é dado, de acordo com as diversas funções, vários nomes. E é isso que nós vamos estar tratando aqui, né, de alguns nomes que o Espírito Santo de Deus, pela Bíblia, ele recebe. Então, quais são esses nomes? Quais são os principais? Nós vamos estar falando sobre os principais nomes, né? Os nomes conferidos ao Espírito Santo se refere à pessoa dele, né? Mostrando novamente que há uma personalidade no Espírito Santo. E as Escrituras, registram vários nomes pelos quais o Espírito Santo é conhecido ou apresentado. O primeiro nome que o Espírito Santo de Deus ele recebe está em Lucas, capítulo 11, versículo 20, que diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Né? Lucas, capítulo 11, Jesus afirma que expulsará os demônios pelo dedo de Deus. Em outras traduções, pelo Espírito de Deus. Significa que o Espírito Santo, ele é executivo, ele executa, né, aquilo que a divindade, né, o Pai, ele determina. Jesus afirma que ele expulsará os demônios pelo dedo de Deus. Nesse tempo, nós sabemos que o Espírito Santo já havia descido sobre Jesus, que o Senhor Jesus já havia recebido a unção do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, Espírito de Deus, ele executa a vontade do Pai. Outro nome dado ao Espírito Santo está em Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na aula passada, eu falei a respeito dessas leituras na Bíblia. Quando a palavra Espírito ela estiver com letra minúscula, ela se refere ao espírito do homem, né? Ao espírito comum. Mas quando a palavra Espírito ela estiver em letra maiúscula, ela se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então esse nome que foi conferido ao Espírito Santo, Espírito de Cristo, indica, na verdade, que o Espírito Santo é enviado por Cristo. E ele foi enviado por Cristo para o glorificar e habitar no salvo, né? Para habitar em mim, para habitar em você. Nós já falamos também sobre isso na primeira aula. E o Senhor Jesus disse: olha, eu não vou deixar, vou embora, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar o Espírito Santo, né, para cuidar, ensinar, né, consolar vocês. Então o Espírito Santo, ele recebe esse nome de Espírito de Cristo também, por ter sido indicado
como enviado do próprio Cristo para nos cuidar. Outro nome dado também ao Espírito Santo, todos esses nomes estão vinculados às suas ações, né? Está em João, Evangelho de João, 14, versículos 16, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, né? E no versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, observe que a palavra Consolador, tanto no versículo 16 quanto no versículo 26, e também no capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for o Consolador, novamente com letra maiúscula, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Então, o outro nome dado ao Espírito Santo é Consolador, o Consolador, né? Perto de findar o seu ministério, nós vemos ali, findar o seu ministério terreno, né? Nós vemos ali o Senhor Jesus falando para os seus discípulos que ele deixaria outro Consolador, né? Que eles não ficariam sozinhos, pois enviaria o outro Consolador, a fim de ficar com eles, conosco, para sempre. Então, quais são os nomes que nós já falamos aqui? Espírito de Deus, né? Espírito de Cristo e o Consolador. Outro nome, amados, está também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. João 14, 17. O espírito do engano e do erro opera no mundo, né? O espírito do engano, né, é o espírito do inimigo, o espírito de Satanás. Ele opera no mundo, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Por isso, o Senhor enviou o Espírito da verdade para preservar a nós, servos do Senhor, né, das ciladas de Satanás. Nós temos que ter muito cuidado, né, com essas coisas. A palavra de Deus diz, eu sempre gosto desse versículo, Oséias capítulo 4, verso 6, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas também por quê? Porque não tem buscado a presença do Espírito da verdade para revelar a palavra para eles, né? Para nós, para a igreja. E aí nós vemos o tamanho de heresias que a cada dia vão surgindo, novas por aí, né? Novas entre aspas, né? Porque se nós estudarmos a história da igreja, se nós estudarmos aqueles que se levantaram contra a igreja no início, tudo que está acontecendo hoje é a mesma situação daquela época, né? Apenas com a página nova, repaginada, mas são as mesmas heresias, são as mesmas coisas. Outro nome dado também ao Espírito Santo está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós vemos aqui o Espírito da graça. A graça, irmãos, ela é concedida aos crentes, nós sabemos disso, a fim de viverem em santidade e vencerem as fraquezas próprias da carne. Então, outro nome dado é o Espírito da graça, ou seja, o que eu posso entender, que já que graça é um favor imerecido, é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus mesmo sem merecermos, né? Recebemos por promessa. Agora, uma coisa é receber
o Espírito Santo de Deus, né, como nós recebemos. Outra coisa é mantê-lo em nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em um templo em desordem. O Espírito Santo, ele não habita em um templo onde há lugar para as trevas. O Espírito Santo, ele não habita em um lugar onde a carne, né, se manifesta. O Espírito Santo de Deus é santo. O Espírito Santo de Deus, ele é ciumento. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. E o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. Né? O Espírito Santo de Deus se afasta. Nós vemos isso na vida de Sansão. Né? Na última vez que ele mentiu ali, né, ou melhor, falou a verdade para Dalila, achando que ia se safar como das outras vezes, a Bíblia diz que o Espírito de Deus havia saído dele e ele não sabia. E aquele homem, que a força dele estava no Espírito Santo, né, se tornou, era um homem temido, era um homem temido por todos, e de repente aquele homem se tornou motivo de chacota, se tornou tipo um palhaço para entreter os seus inimigos, né? Virou escravo. Nós sabemos muito bem a história de Sansão. Outro nome dado também ao Espírito Santo está em Romanos, capítulo 8, versículo 2, que diz dessa forma: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, o outro nome dado ao Espírito Santo é o Espírito da vida. Então, o poder do pecado e da morte não tem efeito sobre aqueles que receberam o Espírito da vida, o Espírito de vida. E nesse versículo, amados, que nós lemos, de Romanos capítulo 8, verso 2, o Espírito, ou melhor, o apóstolo Paulo afirma: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 11 diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do que seu Espírito que habita em vocês. Então nós sabemos que somos templo do Espírito Santo, tá? Paulo fala isso em Coríntios, né? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, somos templos vivos, somos templos móveis, né? Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor está abençoando, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, a arca representava a presença de Deus. Aonde a arca ia, onde a arca ela repousava, aquele lugar era habitado. Hoje nós somos essa arca, né? Por mais que alguns queiram estar trazendo a arca de volta, fazem culto praticamente de adoração à arca, esquecem do que Jeremias, o profeta, no capítulo 3, verso 16, fala sobre a arca, que a arca jamais deveria ser reconstruída, né? E hoje fazem réplica da arca aí. A arca somos nós hoje. A arca somos nós. Então nós precisamos ter esse entendimento, né, de que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito de vida, ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Então, amados, vamos agora aos símbolos, né? Aos símbolos que representam o Espírito Santo de Deus na Bíblia. E esses símbolos, eles indicam a ação divina dessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, através dos vários ministérios que o Espírito Santo exerce em pró de nós, servos de Deus. Então, os nomes que nós acabamos de falar se refere à pessoa, né? E os símbolos
se refere à ação divina dele em certos momentos. O primeiro símbolo que nós vamos falar, ele é o fogo, né? O símbolo, acho que é o símbolo principal, né, que nós conhecemos depois, né, da pomba, mas vamos falar da pomba depois, é o fogo. Esse símbolo fala da ação purificadora. O fogo ele purificar, né? O ouro, quanto mais fogo ele recebe, mais impurezas ele perde e, consequentemente, mais brilhoso ele fica. Então, o fogo é para simbolizar a ação purificadora do Espírito Santo na vida do crente. Ao mesmo tempo que incinera o fogo do pecado dentro de nós e consome tudo mesmo, o que representa palha, madeira e feno, ou seja, coisas superficiais, coisas religiosas. O fogo do Espírito Santo, ele assinala a presença de Deus na vida do crente ao iluminá-lo e ao aquecê-lo. Nós temos ali em Êxodo, né, a Bíblia diz que durante o dia uma nuvem, né, cobria o povo de Deus no deserto para protegê-lo do sol escaldante. E à noite uma tocha de fogo se manifestava para clarear, né, e consequentemente aquecer o povo de Deus ali no deserto. Quando Elias orou, o fogo de Deus desceu, consumindo todo o holocausto no altar. Então, o fogo ele representa o Espírito Santo de Deus, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Né? Alguns desenhos da Renascença mostra, até como a própria Bíblia diz, né? Línguas de fogo, né? Ali em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo recaiu sobre os discípulos. O outro símbolo é o vento, que representa movimento, né? O Espírito Santo de Deus ele se movimenta, né? E no encontro, por exemplo, com Nicodemos, no capítulo 3, versículo 8 de João, o Senhor ele referiu-se à ação do vento, né? Vamos ler aqui João 3:8, que diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o Senhor referiu-se à ação do vento para ilustrar a operação do Espírito Santo na obra de regeneração do pecado. O principal papel do Espírito Santo, todos nós já sabemos, né, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? Nos convencer da necessidade de arrependimento dos nossos pecados e de recebermos pela fé, mediante a graça divina, a salvação consumada no sacrifício ali do Calvário, né? E esse sacrifício nós sabemos, ele foi feito, né? Esse sacrifício ele foi feito pelo Senhor Jesus Cristo por nós, né? Para nos salvar, para nos dar vida eterna, para garantir o nosso nome escrito ali no livro da vida. Outro símbolo também dado ao Espírito Santo é a água. Nesse mesmo texto, vamos ver aqui o capítulo 7, versículo 3, que diz assim: então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Perdão, irmãos, versículo 37. No último dia do grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Então Jesus, ele afirmou ali
também no capítulo que nós lemos, Nicodemos, né, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 7:37, né, de João, vou repetir, diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele, na verdade, identifica-se como a verdadeira fonte de água viva. Isso é, a salvação é consumada por ele e é conferida aos que o aceitam como o Salvador, e isso, lógico, através do Espírito Santo, porque não foi, queridos, nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu, né? Nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Nós não somos crentes, nós não somos cristãos hoje porque somos bonzinhos, mas porque ele nos convenceu dos nossos pecados. Ele nos convenceu da justiça e do juízo de Deus. Outro símbolo dado ao Espírito Santo, né, ligado ao Espírito Santo, é o selo. Exatamente isso, né, o selo. Talvez o selo hoje ele não tenha tanta, vamos dizer assim, tanta novidade para a geração de hoje, porque poucos hoje colocam uma carta, né? A carta tinha que ser selada. Então hoje é mais tudo e-mail, né, mensagens eletrônicas. E o selo, ele servia para qualquer objeto, né, que fosse enviado ou quisesse ser marcado, porque qualquer objeto que esteja selado ele é identificado como propriedade exclusiva de alguém. Na época de alguns séculos atrás, as famílias tinham brasões, né? O brasão não deixa de ser um selo. Os reis tinham anéis que, quando ele escrevia algo, aí vinha ali com a cera da vela e naquela cera ele marcava com o seu anel e todo mundo sabia que de fato foi o rei que selou aquilo ali. Então, o Espírito Santo de Deus, ele também tem esse nome, porque identifica que nós fomos selados por ele, ou seja, que nós agora somos propriedades do Senhor, né? Efésios 1:13 e 14. 1:13 e 14. Nele também vós, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo ele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele é o selo que há em nós, né? Então, esse selo, ele marca que nós somos propriedades de alguém. O selo do Espírito Santo, no ato da conversão, confere a garantia de uma vida eterna, né, ao novo membro da família de Deus. A partir do momento que você se permite ser convencido pelo Espírito Santo, então você é selado por ele. E esse selo lhe dá uma nova identidade. Esse selo lhe dá uma nova nacionalidade. Esse selo lhe dá futuramente um novo nome. Este selo lhe dá uma nova nacionalidade, como já falei, né? E você se torna então filho do Altíssimo, né? Garantido, selado, propriedade exclusiva de Deus. Outro símbolo dado ao Espírito Santo de Deus é o azeite, né? É o mais talvez conhecido dos símbolos atribuídos ao Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o azeite era usado para consagrar os sacerdotes, para consagrar os reis,
né, consagrar os objetos que seriam utilizados a serviço do Senhor. Então, ser ungido com o azeite significava que ali foi revestido, né, a pessoa, o rei, o sacerdote, principalmente, foi revestido da autoridade de Deus para determinar, né, para determinar, ou melhor, determinada tarefa que o Senhor lhe outorgou, né? Então, a igreja primitiva, ela, através dos presbíteros, ungia os enfermos e que eram sarados, né, após a oração da fé. Tiago fala sobre isso. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz: alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e este faça uma oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Então, ainda se faz, né, isso em obediência à palavra de Deus, e para aqueles que creem, né? E também para aqueles que creem, os resultados são extremamente positivos, né? Outro símbolo, né, o último símbolo que nós vamos estar falando hoje, e é o da pomba. Talvez no Novo Testamento é o símbolo mais representativo da pessoa do Espírito Santo. Esta ave, né, a pomba, ela representa, é um símbolo de brandura, é um símbolo de inocência, né, é um símbolo de doçura, de pureza, de amabilidade, é um símbolo usado muitos para a paz, né? E por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba. E essa pomba, né, representada ali, o Espírito Santo assumiu uma forma corpórea de uma pomba, ela pousa sobre o Filho de Deus para indicar que aquele era o Messias, o ungido de Deus, aquele que realmente havia de vir. Isso não significa que a terceira pessoa da Trindade tenha essa aparência, pois como Espírito, ele não possui forma, né? Ele não possui uma forma que possa ser definida, né? Não, ele é Deus, o Espírito Santo também é Deus, é Espírito, e o Espírito não tem uma forma definida, né? Então ele pode se manifestar da forma que ele quiser, né? Da forma que ele bem entender, para o momento que ele achar adequado. Então, amados, concluímos hoje a segunda parte do nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós falamos dos nomes que a Bíblia confere para ele e também os símbolos que nós encontramos na Bíblia que representa o Espírito Santo. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, na nossa Escola Bíblica Discipuladora, estaremos concluindo esse estudo sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Vamos estar concluindo sobre esse assunto, falando sobre a obra do Espírito Santo, né? Sobre a obra do Espírito Santo. Lembrando aos irmãos que nós estamos utilizando o nosso livro, Fazendo Discípulos e Ensinando o Caminho. É um livro que nós estamos utilizando para a nossa Escola Bíblica Discipuladora. É um livro que ajuda tanto aquele que já tem tempo na igreja, como principalmente aquele que está chegando. Ajuda também aquele discipulador, né, que deseja ter um momento de estudo bíblico, um momento de conhecimento bíblico com o seu discípulo, né? Ajuda ali no RD, no relacionamento discipulador. Então, se você tem interesse em adquirir algum exemplar desse livro, entre em contato conosco através das nossas redes sociais e estaremos lhe dando maiores informações de como você adquirir esse nosso livro.
Lembrando, as nossas atividades semanais. Hoje à noite, ou melhor à tarde, às 5 horas da tarde, nós teremos nosso culto presencial e online na Congregação Batista no Jardim Gá. Quarta-feira, nós teremos a nossa live de oração e de estudo bíblico, onde nós estamos falando sobre os ídolos do coração. Quarta-feira passada agora iríamos ter, anunciamos, mas infelizmente estamos tendo na região aqui do Goiás quedas constantes de energia, e naquela quarta-feira, infelizmente, tivemos várias, bem exatamente no horário da nossa live. Então achamos por bem suspender, para evitar, né, estar no momento ali fazendo ir parar e trazer aquele transtorno, ok? Então que Deus em Cristo possa te abençoar a sua família, e este vídeo ele vai estar também no nosso canal no YouTube. Todos os temas, todos os assuntos, todas as mensagens dos dias de quarta-feira, né, sobre ídolos do coração, está no canal, e todos os estudos sobre a Escola Bíblica Dominical também está no nosso canal. Então, se você tem desejo de conhecer mais da Palavra de Deus, se você tem desejo de aprender mais da Palavra de Deus, nosso canal é para isso. Nosso canal é um canal para instruir, o nosso canal é um canal para poder trazer para você conhecimento para a vida. Nosso canal tem vídeos para tudo, família, algumas aulas de disciplina teológica, temperamentos, são vários vídeos que temos ali. Então acesse o nosso canal, se inscreva, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por essa escola bíblica discipuladora. Abençoamos nesta hora, Senhor, a nossa igreja sede, a PIB do IP, abençoa o pastor Jonas Azevedo, abençoa a diretoria da igreja, abençoa todos aqueles que têm colaborado, Senhor, com o plano de adoção missionária. Pedimos a tua bênção sobre aquele bairro, sobre aquela cidade. Pedimos também para a nossa igreja, PIB do Valparaíso, pastor Luiz Cláudio Peçanha. Que o Senhor abençoe o teu filho, Senhor, abençoe a sua família, abençoe a nossa igreja, diretoria. Abençoa hoje, Pai, os diáconos batistas. Hoje é o dia do diácono batista. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos, que são bênção para nosso ministério. Nos auxilia nas visitas, nos auxilia na ceia, nos auxilia nos cultos. Graças te damos pela vida dos diáconos que procuram exercer com aperfeiçoamento, com ação de servo mesmo seus ministérios. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até logo mais no nosso culto de celebração da família às 17 horas. Um abraço, shalom, shalom.